Noite, de poder ser útil à Igreja do Senhor, a fim de ministrar a vocês a poderosa palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da liderança da juventude, a qual nos estendeu esse convite para estarmos aqui essa noite ministrando a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz e muito alegre. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 36. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 36. Capítulo de número 26, verso de número 36. Se puder só dar só uma melhoradinha aqui, para mim, me ouvir aqui, ficarei muito grato. Quantos encontraram, digo amém. Está ótimo, está ótimo. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o quê? Não podes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Meus irmãos, na literatura da língua portuguesa, acredito que o segundo maior escritor seja Fernando Pessoa, depois de Camões. Fernando Pessoa é alguém que me chama muita atenção porque ele tem algo característico que é diferente dos outros escritores. Fernando Pessoa tem algo que ele descreve como heteronômios. O que é heteronômios? Fernando Pessoa acreditava que dentro dele havia vários tipos de eus. Então é comum você abrir alguma literatura de Fernando Pessoa e encontrar diversos personagens com outros nomes, mas que todos esses personagens representam ele mesmo em alguma fase ou em algum sentimento da sua vida. Essa forma com que ele escreve me chama a atenção e, baseado nessas informações, eu tenho algumas revelações para vocês essa noite a respeito de mim, Carlos. Eu, dentro de mim, tenho 2 tipos de Carlos. Eu, dentro de mim, tenho um Carlos que é desobediente. Dentro de mim, eu tenho um Carlos obediente. Dentro de mim, eu tenho um Carlos espiritual. Mas dentro de mim também eu tenho um Carlos carnal. Dentro de mim, eu tenho um Carlos que ama orar. Mas dentro de mim também tem um que detesta a oração. Dentro de mim tem um Carlos que ama as coisas de Deus. E dentro de mim também tem um Carlos que odeia a Deus. Dentro de mim tem um Carlos corajoso. E dentro de mim também tem um Carlos medroso. Dentro de mim tem um Carlos que está a todo momento querendo estar íntimo de Deus. Mas dentro de mim também eu tenho um Carlos que a todo momento quer estar distante de Deus. Dentro de mim eu tenho um Carlos que é espiritual, mas dentro de mim eu também tenho um Carlos muito carnal. Quando eu falo sobre esse eus, eu não estou falando só sobre mim, mas que você também tem esses eus dentro de você. Você tem tanto dentro de você um crente forte, espiritual, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, mas dentro de você também você tem um eu que é caído, pecador, distante da graça de Deus, e que se você der vazão para este eu mau,
ele se sobrepõe ao seu eu bem, e você não consegue obedecer os planos de Deus e nem se submeter à vontade de Deus. Todos esses maus eus só podem ser vencidos através da oração. Vocês estão comigo? Amém? Esses eus só podem ser vencidos através da oração. A Bíblia fala que o ministério terreno de Jesus foi marcado por algo que nesse texto é muito evidenciado pelo escritor. O ministério de Jesus foi marcado pela oração. A Bíblia diz que Jesus, dentre toda a Bíblia, era o que mais orava. Nós estamos nessa noite falando sobre oração, e não há outro assunto na nossa mensagem que não seja este tema. Jesus é o homem que mais ora na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele se retirava para lugares desertos para orar. A Bíblia diz que Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos que logo se tornariam apóstolos. A Bíblia diz que Jesus orou antes de multiplicar pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Jesus orou antes de pregar, mas também orava depois de ter pregado. Então, uma coisa que fica claro dentro do texto e o que o evangelista quer destacar para nós é que Jesus é um homem de oração. O ministério de Jesus é pautado em oração desde o seu início e desde o seu final. Porque nós precisamos entender que Jesus, na sua humanidade, ele enfrentou problemas como nós enfrentamos. Na humanidade de Jesus, Jesus se sentiu só. Na humanidade de Jesus, Jesus sentiu solidão. Na humanidade de Jesus, Jesus se sentiu desprezado. Mas também na humanidade de Jesus, ele sentiu que necessitaria estar mais perto do Pai. Vale salientar que Jesus, ele é dotado de duas formas. Primeira, 100% humana e também 100% Deus. Mas a Bíblia nos narra que Jesus, para executar a sua missão, necessitou esvair da sua glória, isso é, deixar aquela glória que ele havia no céu de lado, se tornar homem, se tornar a postura e a estatura de homem, habitar entre os pecadores. Logo, Jesus não é dotado da glória que ele tem no céu, e para que ele tenha poder para realizar prodígios e maravilhas, ele precisa estar em oração. Jesus, por não estar com sua glória eterna, com sua glória que ele tinha no céu, isso fazia com que Jesus vivesse uma vida intensa de oração. Aqui fica para nós uma lição, que não dá para ser grande no reino de Deus, que não dá para fazer grandes coisas no reino de Deus, e não dá para ser usado por Deus sem orar. Jesus nos ensina que a oração não é somente intimidade com Deus, mas Jesus nos ensina que a oração também é um serviço, porque através da oração é que nós conseguimos obter forças para ser usado pela mão de Deus. E aqui eu já vou abrir o vernáculo para começar a pregar. Por quê? Porque quando nós abrimos a Bíblia e nós olhamos para os grandes homens de Deus, nós até abrimos a boca e dizemos: eu quero ser como Elias. Outros dizem: eu quero ser como Daniel. Outros dizem: eu quero ser como Ananias, Misael e Azarias. Outras dizem: eu quero ser como Débora. Eu quero ser como qualquer outra mulher na Bíblia que se destacou. Mas você só quer ser essas pessoas porque viram a sua história, viram o auge da sua história. Mas ninguém quer ser estes homens. Quando fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, aí você diz para mim: eu quero ser como Daniel, mas você não ora 3 vezes ao dia, mal está orando 1 vez por dia. Eu quero ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quanto de vida de oração você tem comparado a estes homens? Carlos, eu quero ser igual a Moisés, eu quero ver a sombra de Deus, mas você não tem a vida que Moisés tinha. É incompatível receber revelações da qual esses homens receberam, se nós não zelamos por uma vida ilibada no quarto de guerra. Jesus é alguém que está despido da glória de Deus. E olha para cá, olha para cá. Jesus era Jesus
e ele era o próprio Deus, mas mesmo assim não deixou o lugar da oração. Ele poderia nunca precisar orar, mas como Deus provou para nós que o melhor lugar para estar na presença de Deus ainda é no joelho. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Lá no Getsêmani, a Bíblia diz que o inferno se apresentou a Jesus da forma com que ele era. O inferno abriu a sua boca enquanto Jesus estava no Getsêmani. E lá no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus orou, estava sozinho, estava angustiado, estava sofrendo dores, mas mesmo assim, ele ora. E quando ele ora, ele triunfa. Todo o tempo, quem ora é Jesus, quem vigia é Jesus, e por isso, quem é preservado naquele cenário é Jesus. Há algumas coisas dentro desse texto que nós precisamos destacar, porque ninguém consegue ter vitória sem estar debaixo de oração. A Bíblia diz que a oração, ela é um meio pela qual Deus se conecta conosco, e através da oração o Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito. Por que nós não estamos vendo milagres e prodígios não acontecerem mais? Está no claro a resposta. A igreja já não ora como orava antes. Nós não oramos como orávamos antes. É por isso que nós não estamos triunfando. Se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos em toda a área da nossa vida. Você pode sonhar com uma carreira de sucesso. Você pode sonhar com uma família de sucesso. Você pode sonhar ser um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso, mas eu tenho um recado para você. Se sua vida de sucesso, sua carreira de sucesso ou sua família de sucesso não começar com o joelho no chão, não haverá sucesso, só haverá fracasso. Aqui eu vou falar sobre um assunto que você vai se identificar e você vai entender que você não está fazendo. Lá no jardim, Jesus vai orar, e há alguns aspectos especiais na oração de Jesus. Primeiro, a posição na qual Jesus orava. Como Jesus estava orando naquele dia, Carlos? A Bíblia diz que neste dia, Jesus estava de joelhos. A primeira coisa que fica clara para nós é: não há uma posição correta ou uma posição definida para orar. Você pode orar andando, você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar agachado, você pode orar em pensamento, mas a única coisa que você não pode deixar de fazer é orar. Você percebe que às vezes a gente coloca alguma desculpa? Meu joelho está doendo, então não vou orar. Não, senta e ora, meu filho. Ah, mas eu não estou conseguindo sentar. Fica em pé e ora. O judeu ora se balançando, e por que você não vai orar? A primeira coisa que o texto relata é: Jesus estava de joelho. A posição que Jesus estava era de joelho. Jesus me ensina uma coisa, que a posição mais elevada do homem não é estar num cartaz, que a posição mais elevada do homem não é estar nas cadeiras mais altas, que a posição mais alta do homem não é se assentar num pódio, a posição mais alta do homem não é sentar entre os poderosos, a posição mais alta que o homem pode chegar é estar de joelho na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás não teme a minha pregação, Satanás não teme minha oratória, Satanás não teme meu terno, não teme minha gravata, não teme meu sapato, não teme quantos seguidores eu tenho no Instagram, mas o diabo teme quando eu coloco o joelho no chão e começo a orar. A Bíblia diz que Daniel orava e os anjos impediam que a resposta chegasse. E se fosse outra pessoa, ele diria: vou parar de orar, porque o céu não me respondeu.
Mas o texto diz que enquanto a oração não chegava, mais Daniel orava, mais Daniel guerreava, mais Daniel travava a batalha. Eu venho nessa noite debaixo de uma palavra de Deus. Se você ainda não entendeu a mensagem, eu venho te dizer que o Espírito Santo está clamando para a igreja, dizendo: é hora de voltar a oração, para que eu possa me manifestar no meio de vós. Jesus, olha para cá. Jesus, João diz que ele é o verbo de Deus. João diz que ele é o verbo encarnado. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. João diz, ele é o verbo encarnado. João diz que ele é a palavra viva no meio de nós. João diz que ele criou todas as coisas, o supremo Deus do universo, o criador de todas as coisas. No dia do Getsemane, enquanto sua alma estava angustiada até a morte, ele estava de joelhos. Oh, glória a Deus. Em segundo lugar, um dos detalhes que nos traz a respeito da oração de Jesus é a atitude com que Jesus orou. Primeiro, submissão. No deserto, lá no Getsemane, Jesus prostrado em joelho, ele teve primeiramente submissão. Ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Aí ele olha para o Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele volta e diz: contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. A oração vai te ensinar a te submeter à vontade de Deus. Você bate no peito e diz: ninguém me muda. Ninguém muda o meu jeito de agir, ninguém muda o meu jeito de pensar, eu faço a conta. É porque você ainda não aprendeu a orar. Sabe por quê? A submissão é a prensa aonde Deus pisa a oliveira, para que ela solte o óleo precioso da adoração. Oração é submissão a Cristo. Não faça a minha vontade, mas faça a tua. Sabe por quê, irmão? Porque quando Adão lá no jardim disse: faço a minha vontade, o homem foi expulso do jardim. Mas lá no Getsemane, Jesus disse: faça a tua vontade, e as portas da salvação foram abertas. Alguém me disse: Carlos, se você não tiver feridas que até hoje não cicatrizaram por causa da oração, você ainda não aprendeu a orar. Sabe por que é submissão? Às vezes eu vou orar, e eu já vou orar a Deus com meus conceitos prontos. Às vezes eu vou orar dizendo: Deus, eu quero aquela porta aberta, eu quero aquele relacionamento, eu quero aquela faculdade, eu quero ficar naquele curso, eu quero tal amizade. Você já desce na oração com seus conceitos prontos. Senhor, eu quero. Ele diz não. Aí você esperneia, bate o pé e diz: eu não quero. Mas quando nós entendemos o que é se submeter à vontade de Deus, é entender que os caminhos do Senhor são mais altos do que o seu, e que Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Jesus ensinou os discípulos a orar. E qual foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos? Ele diz: quando vocês orarem, diga: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu, pregador? Deus diz: Gabriel vai entregar a mensagem. Ele diz: não, estou cansado, manda outro mensageiro. Gabriel vai entregar a mensagem. Não, Senhor, estou trabalhando demais. É assim que é feito no céu. Quando o Senhor diz: Gabriel vai entregar a mensagem, Ele diz: nem precisa repetir, eu já estou lá. A vontade de Deus precisa ser feita na sua vida. Deus vai te ensinar na oração a se submeter à vontade dEle. Se submeter à vontade de Deus é receber um não quando você está doido para receber um sim. Ele olha para Deus e diz: não faça a minha vontade, faça a sua.
Você tem essa autoridade de olhar para Deus e dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz, mas tenha coragem de dizer: faça a tua vontade na minha vida. Sabe por quê? Quando Deus faz a vontade dele na nossa vida, às vezes ele vai nos separar de amizades, às vezes ele nos vai fazer andar sozinho, solitário, e você vai dizer: mas Senhor, não foi isso que eu pensei. Mas ele diz: é isso que eu planejei para a tua vida, para andar comigo. Para andar comigo é se submeter à vontade do Eterno. Terceiro, Jesus tinha perseverança. A Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe porque pede, mas Jesus tinha perseverança. A Bíblia diz que 3 vezes ele orou pela mesma coisa. E às vezes você orou uma só e não recebeu resposta e já desistiu de orar. Você está se identificando? Eu sei. Você pediu algo a Deus e alguém disse para você: não repete o pedido não, porque se torna ladainha. Se torna não. Você tem que ser que nem aquela viúva que incomodou o juiz até ele ficar doido da cabeça. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não sei pelo que você tem orado, pelo que você tem clamado, pelo que você tem derramado suas lágrimas, mas Deus manda te dizer: permanece orando, abre a boca e continua, a resposta vai vir. Incomoda o mestre. Quarto aspecto, Jesus orou em agonia. Repita comigo: agonia. Mas repita mais forte: agonia. A Bíblia diz que Jesus estava agonizando. A sua alma estava angustiada até a morte. E a Bíblia diz que o seu suor começou a se transformar em sangue. E sabe o que Jesus fez, jovem? Lucas narra dizendo: e ele orava intensamente. Oh, glória a Deus. O Espírito está bradando para crentes aqui esta noite. Deus está bradando nos ouvidos de jovens aqui esta noite, para dizer para você: eu quero você no lugar da oração. Mas você está dizendo: Deus está me ferindo tanto, está me machucando tanto, eu choro tanto, eu desabo tanto, a minha vida é infeliz. Mas Deus está dizendo: eu estou te sustentando no lugar da agonia. Continua orando. Continua orando. É no lugar da agonia, é na prensa mesmo, é chorando de dor, é se esvaindo em sangue. E Deus está dizendo: continua orando, continua orando. Às vezes Deus precisa nos colocar na prensa, porque Ele sabe que a gente funciona melhor nos trancos e nos barrancos. É igual carro velho, só pega no tombo. Mas Deus está fazendo você orar, Deus está fazendo você clamar, Deus está fazendo com que você tenha intimidade com Ele. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O cenário que está nos discípulos de Jesus não é o mesmo cenário de Jesus. Enquanto Jesus agonizava, enquanto a alma de Jesus estava angustiada, e ele estava orando, os discípulos estavam dormindo, com sono. Eles estavam com tanto sono que a Bíblia diz que eles não conseguiam abrir os olhos, porque os olhos estavam pesados. Os discípulos e a negligência da oração. Jesus já havia ensinado os discípulos a orar. Jesus orava e os discípulos haviam aprendido Jesus como orar, mas na noite de trevas, na noite que se obscureceu, os discípulos não conseguiram vencer a carne.
Eu preciso correr. Eu comecei a minha mensagem falando que dentro de nós temos eus, não falei? Que dentro de mim tem um espiritual e um carnal. Paulo fala aos Gálatas dizendo que há uma guerra entre carne e espírito, e que um se opõe ao outro, e essa oposição impede que a gente realize aquilo que a gente quer. Oh, glória a Deus. Os discípulos de Jesus, eles não oraram, e eles não vigiaram, e estavam dormindo, e Jesus disseram a eles: ei, vocês não conseguem orar ou vigiar pelo menos 1 hora? Quantas horas nós temos no dia? Quanto tempo de oração nós fazemos durante 24 horas? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está gritando. O Espírito Santo está gritando. Sabe por que o Espírito Santo está gritando? Porque a igreja está calada. Cessou a lágrima. Secou os olhos. Não tem poder. Não tem graça. Mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Volta a orar. Volta a orar, pelo amor de Deus. Os discípulos não oraram. Os discípulos não olharam. Os seus olhos estavam pesados porque o seu coração estava vazio de oração. Eles não conseguiam orar porque seus corações estavam vazios de oração. E porque eles não oraram, eles caíram em tentação. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz: jovens, vocês precisam orar, porque as suas paixões são grandes, mas a sua sabedoria é pequena. Como nós podemos dizer que a nossa geração vai prevalecer se nós não oramos? A nossa geração está marcada por a geração que a oração cessou. Nós temos mais cânticos, nós temos mais hino, às vezes nós temos até pregação, mas falta oração no meio de nós. Você quer que eu lhe dê um recado? As orações têm um papel importante no reino do céu. A Bíblia diz que as orações são como incenso de adoração a Deus. Quando nós oramos, Deus recebe a oração como incenso suave. Se Deus não recebe as nossas orações, como Ele pode responder com fogo no nosso altar? Falta oração. Deus quer te usar, jovem. Deus quer te usar, igreja. Mas Ele só vai usar quem estiver disposto a orar. Porque os discípulos não oraram. Eles caíram em tentação e eles fugiram. Porque eles não oraram, eles caíram em tentação. Sem oração, a tristeza domina o coração daquele que não ora. Sem oração, agimos na força da carne. Sem oração, não temos vínculo com Deus. Sabe por quê? Porque Pedro era um homem que estava dormindo, mas quando foram prender Jesus, ele puxou a espada e atacou o soldado. Mas tem uma coisa que Jesus fala aqui. Ele diz: o Espírito verdadeiramente está? Você está desligado. O Espírito verdadeiramente está? Mas a carne? E tem gente que pega esse texto para justificar os seus erros e deslizes. E diz: o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está dizendo? O teu Espírito realmente é forte, porque ele quer as coisas de Deus. Mas para pecar, a sua carne não é fraca não. Ela é forte. A sua carne é fraca para as coisas de Deus. A sua carne não gosta de orar. A sua carne não gosta de ler a Bíblia. A sua carne não gosta de congregar.
A sua carne não quer estar perto de Deus, mas Deus está dizendo para nós esta noite: é tempo de crucificar a nossa carne e fazer reviver o nosso espírito. É por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo, não vivo para mim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você vai deixar sua carne falar mais alto? Você vai deixar seus impulsos falar mais alto? Jesus disse: vigiai e orai, porque só vigia quem ora. Não tem como vigiar sem orar, e não tem como orar sem vigiar. É uma via, um casamento. Você ora e vigia. Por que orar e vigiar? Porque enquanto eu estou de joelhos, ainda que eu esteja de joelhos com os olhos carnais fechados, em espírito Deus abre a minha vista para eu saber quem está na minha retaguarda me perseguindo. Enquanto de joelho eu estou com os olhos fechados, o mundo espiritual está patente às minhas vistas, porque Deus abre os olhos daquele que está de joelhos orando. Quem ora não cai em cilada do diabo. Quem ora não é enganado pelo diabo. Quem ora não dá vazão aos seus desejos. E quem ora não para de orar por influências externas. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia eles abriam a porta, a janela para a banda de Jerusalém. E ele orava. E acharam meio de condenar Daniel para que ele morresse, porque a Bíblia diz que havia um espírito excelente em Daniel. E eles fizeram um decreto dizendo: durante 30 dias ninguém deve fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a não ser ao rei. E contaram a Daniel dizendo: Daniel, tem um edito escrito, a partir de hoje você não pode orar mais. O que Daniel faz? Vai para casa, abre as janelas para a banda de Jerusalém, dobra seus joelhos e ora como costumeiramente fazia. Quem vive em oração não para de orar por causa de efeitos ou circunstâncias externas. Quem vive debaixo de oração não teme a represária e as consequências de orar. Mas, Carlos, vão preparar uma cova para você cair. Pode preparar a cova, porque o Deus a quem eu sirvo entra na cova comigo. Pode preparar a fornalha. O Deus a quem eu sirvo é mais quente do que a fornalha de fogo ardente. Não para de orar. Porque Pedro não orou. Irmão, quem não ora tem oscilação de humor, de sentimento. Pedro é o exemplo disso aqui. Qual o exemplo? Antes de Jesus ir para o jardim, ele disse: Senhor, nada vai acontecer contigo, porque se acontecer, eu dou conta. Aí Jesus vai para o Getsemane, vai orar. Chega lá no jardim, como é que Pedro está? Dormindo. Jesus fala: Pedro, você não consegue nem vigiar comigo 1 hora. E está dizendo que se vir qualquer coisa, você segura a bronca. Aí ele volta a dormir. Jesus vai orar. Quando Jesus chega, ele está dormindo de novo. E Jesus diz: vocês ainda estão dormindo? Jesus sai e vai orar. E quando volta, eles estão dormindo de novo. Aí quando Jesus diz: basta, aquele que vai me trair já está chegando. E quando Pedro vê a guarda, e quando eles é que vão ultrajar Jesus, ele puxa uma espada e corta a orelha do servo da guarda. Quem não ora, age por impulso. Quem não ora, luta a guerra errada, na hora errada, com armas erradas.
Porque Pedro não orou, ele estava lutando uma guerra errada, na hora errada, com armas erradas. Sabe por quê? Batalhas espirituais não são vencidas com armas carnais. Guerras espirituais são vencidas com armas espirituais. Agora pare para pensar. Por não orar, você pode entrar em uma enrascada. Sabe por quê? Se Jesus não tivesse curado a orelha do servo da guarda, ao invés de ter 3 cruzes, a 4ª estaria esperando Pedro. Mas você sabe o que mais me deixa perplexo? É que o Pedro que disse: eu vou te defender, se vir pode deixar que eu assumo tudo, é o Pedro que está dormindo. Agora é o Pedro irado. E quando Jesus é preso, ele está no pátio. Alguém olhou para ele e disse: você se parece com ele. O que é que ele diz? Eu não. Mas você fala igual. Eu não falo igual. Ele nem conhece quem é esse homem. Falta de oração faz você negar a Deus sem que você perceba que está negando. Então, antes que aconteça essa série de coisas na sua vida, volta para o lugar aonde Deus te quer. Volta para o quarto da oração aonde Deus te quer. Deus está dizendo para você: eu te conheci quando você orava muito, eu te conheci quando você se derramava muito, mas hoje você está distante, me trocou pelas amizades, me trocou por tantas coisas, mas eu ainda estou lá no mesmo lugar te esperando. Eu ainda estou no mesmo lugar te esperando. Volta! Volta! Deus ainda está no mesmo ponto de encontro, e Ele está deixando você ir até onde você aguenta. Ele só está olhando e dizendo: eu quero ver até onde você vai. Até onde você vai, mas Deus está dizendo: volta antes que você quebre a cara. É melhor se aproximar antes que quebre a cara, porque depois que você vem com a cara quebrada é ruim. Aí você vai ter que olhar a Deus e dizer: Senhor, eu fugi da tua presença, Senhor, eu sabia que estava errado. É melhor voltar agora, porque se você voltar agora, Ele está de braços abertos para te receber. Mas Deus está dizendo: eu preciso que você volte para o lugar da oração. Se coloque de pé. Deus está bradando conosco aqui. Eu sinto como se a voz de Deus ecoasse do céu. Deus está com saudade. Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade de você. Você não chora mais como antes. Você não se derrama mais como antes. Parece que antes você era mais feliz do que você é hoje. Deus está falando com você essa noite. O Espírito Santo está bradando: eu preciso ter você de volta. Eu preciso te encontrar de volta naquele lugar. Você não vai conseguir sem orar. Você não vai conseguir sem orar. Eu preciso te dizer isso. Você não vai conseguir sem orar. O inimigo está te iludindo com tantas coisas, está apresentando para você tantas coisas, mas Deus está dizendo para você: você não vai conseguir se você não orar. Você não vai ser cheio da presença de Deus se você não orar. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo se você não orar. Você não vai ser um diferencial, um instrumento na mão de Deus se você não orar. Mas o Espírito está te convidando hoje, dizendo: volte a orar. Volta a clamar. Clama-me, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que hão de vir. Deus, eu te clamo nesta hora. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu que gemes por nós com gemidos inexprimíveis,
Tu que conheces o nosso interior, Pai. Ah, Senhor. Acende a chama no meio do teu povo, Senhor. Oh, Pai, nos inspira a orar, Jesus. Pai, que nós possamos estar contigo, lá no jardim, em constante oração. Deus, afasta de nós tudo que não agrada a Ti. Amizades que não Te louvam. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, nos faz orar como antigamente. Enche tua igreja do teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, inspira os teus jovens, Pai. Senhor, eu acredito que eles não são o final da geração, mas eles são a promessa de um futuro glorioso. Pai, eu ainda acredito que essa geração vai dar certo, Senhor. Mas nos mantenha de joelhos. Ainda que não queremos, nos mantenha de joelhos, Senhor. Não nos deixe sair do joelho, Pai. Não deixe, Senhor, que as influências externas tomem o nosso coração. Nos traga para perto, Senhor. Como disse o salmista Davi, Pai, não retires de nós o teu Espírito. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Conduze-nos pelo caminho do céu. Ache em nós um verdadeiro adorador. Ah, Deus, que nós podemos ter a sensibilidade, Senhor, a sensibilidade de ouvir as batidas do Teu coração, a sensibilidade, Senhor, de conversar contigo como Enoque conversou, a sensibilidade de ouvir a Tua voz mais uma vez, a sensibilidade de podermos Te chamar de Pai e Tu nos chamar de filhos. Deus, controla a nossa carne, muda a nossa história, transforma o nosso caráter para louvor da Tua glória, para louvor da Tua glória, para louvor da Tua glória. Eu Te louvo, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Declare: a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu. Que nada tenho, tudo é Teu. Aleluia.
ainda que a figueira não floresça. Eu quero convidar os jovens que querem receber o batismo com o Espírito Santo, que querem sentir mais de Deus. Eu quero convidar você aqui na frente. Venha, tire toda a vergonha, todo o medo, e venha aqui à frente, você que quer receber o batismo, renovo da parte do Senhor. Você que está aí no seu íntimo, ouviu a palavra e está dizendo: Deus, eu preciso te buscar mais. Venha receber mais de Deus aqui na frente. Quem vai vir aqui à frente? Vem aqui na frente nesse momento para receber a oração. Pois tu és fiel, Senhor. E eu quero pedir para a liderança de todo o campo vir aqui orar por eles. Vir aqui estar intercedendo por eles, toda a liderança, junto com os jovens que estão aqui. Senhor, eu sei que tu és fiel. Os jovens que querem vir receber o batismo com o Espírito Santo, serem renovados, venham aqui na frente, tirem toda a vergonha, todo o medo, cheguem aqui, nós vamos orar por vocês. Se porventura você tem feito algo que tem desagradado o Espírito Santo de Deus, o momento é esse. O Senhor está te dando esta oportunidade de você vir aqui na frente e receber uma oração. Aleluia, glória a Deus. A liderança do campo está aqui, todos os líderes, irmã Dainha, a irmã Ana Bittencourt, venham aqui na frente, venham orar. Eu convido os diáconos, os obreiros da casa do Senhor, para estarmos orando por esses jovens neste momento, pedindo para que o Senhor Jesus derrame do seu poder sobre a vida deles. Que nesse ano de 2024 seja um ano de diferença na vida dos jovens. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus e quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus e quer desse ano de 2024 ter uma vida diferente? Você jovem, você adolescente, você está com oportunidade de vir, venha. Tem tanto jovem aqui que está aí parado, que está aí no lugar parado, não está sentindo nada. Vem aqui na frente, vamos orar por você. Oh, aleluia. Eu convido o nosso presbítero Marcos para estar fazendo essa oração pelos jovens, pelos adolescentes. E no final da oração nós estaremos ouvindo todo o grupão de adolescentes e de jovens cantando e adorando ao Senhor Jesus. E você aí no seu lugar vai intercedendo e orando por esses jovens. Tem batismo com o Espírito Santo para ser feito aqui nesta noite. Deus quer batizar, Deus quer renovar, Deus quer fazer algo novo, diferente. Você que está aí no banco, o Espírito Santo de Deus está te chamando e você está ficando aí no lugar. Vem aqui, vem para cá. Tem algo novo para você, tem algo diferente. Presbítero Marcos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Oh, glória. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. O Espírito do Senhor Jeová está no nosso meio. Oh, glória. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença do Senhor Jeová no meio dessa mocidade. Eu estou sentindo a presença de Deus no arraial. Jeová não te chamou para viver uma vida vazia. Jeová não te chamou para viver uma vida sem a sua presença. Deus te chamou para ser cheio. Deus te chamou para ser cheia. O Senhor tem um compromisso contigo na terra. O Senhor tem uma aliança contigo na terra. Olha o Espírito de Deus no arraial. Olha o que Jesus já está fazendo no nosso meio. Recebe Jesus aí, meu filho. Recebe Jesus aí, minha filha. Recebe. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que já é batizado, levanta a mão. Só abaixa a mão quando Jesus te renovar. Só abaixa a mão quando Jesus te renovar. Eu vou orar
quero ver você que é batizado sendo renovado nessa noite. Espírito de Jeová, Orebaia, Solimira, Candaria. Começa a renovar, Jesus. Começa a renovar. Esses que aqui estão são teus vasos, são teus instrumentos, são guerreiros teus, são militantes da tua seara. Nenhuma barreira vai parar essa mocidade, nenhum demônio vai ficar na frente. Oh, glória! Rebadacalassuri me devacia. Espírito do Senhor Jeová, começa agora a soprar no meio do teu povo, aonde estiver o coração desejoso para falar em mistério pela primeira vez, aonde estiver o coração desejoso para falar em línguas estranhas pela primeira vez, começa agora a batizar Jesus. Começa agora a batizar Jesus. Começa agora a batizar Jesus. Fala em línguas estranhas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obreiros de Deus, e põe as mãos sobre essa mocidade. O Espírito de Deus está querendo batizar. O Espírito do Senhor está querendo batizar. Estamos debaixo de uma unção que foi ministrada por intermédio da palavra do Senhor. O Espírito que batiza está no nosso meio. Receba, jovem, receba. Meu Deus, olha o que está acontecendo. Isso é fruto do poder da palavra. Espírito Santo. Eu não estou conseguindo nem falar. Há uma graça de Deus no nosso meio. Isso, João. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo você dizendo que quer ser batizada. Ele está te ouvindo. Recebe. Deixa o Espírito de Deus usar em profecia. Deixa o Espírito de Deus usar em profecia. Ministro. Você sairá daqui diferente essa noite. Oh, glória! Há uma nuvem de glória sobre nós, irmão. Há uma nuvem de glória sobre essa moça. Escute o que eu vou dizer para vocês, jovens. O Senhor Jeová está mandando dizer que do meio de vós levantará profetas para esta geração, que do meio de vós levantarão-se obreiros poderosos e cheios da sua graça. Se preparem, porque Deus tem uma aliança convosco na terra. E manda o Senhor Jeová dizer para ti que muito longa é a tua caminhada, e Ele não te chamou para ser igual aos demais, te chamou para ser diferente. Teu caminho será mais longo, jovem, mas há uma preparação de glória para a tua vida. E não te preocupas com o que o homem fala, porque sei eu, Deus, o que tenho projetado para a tua vida. Descansa, porque tremerei a terra ao teu favor. Só quem pode. Continua adorando ao nome de Jesus. Continua adorando. Continua adorando. Continua adorando.
Tu és santo. Meu Deus, tinha jovem aqui que tinha tempo que não era renovado. Jesus está falando comigo. Tinha jovem aqui que tinha tempo que não era renovado. E o Espírito já renovou ela. O Espírito já renovou ela.